Bom, meus amados, nós vamos agora trazer uma passagem bíblica, uma tentativa, de explicação sobre uma curiosidade que surgiu de uma das nossas aulas, por nós estarmos estudando os livros históricos, no caso o livro dos Juízes, e a passagem é Juízes capítulo 11, versículo de número 30 e o versículo de número 31, onde está escrito: E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo ou aquele que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e oferecerei em holocausto. Então a dúvida que surge aqui é se Jefté ofereceu literalmente a sua filha como uma oferta, se ele a matou de fato e se ofereceu a Deus esta oferta. Então nós percebemos que há duas opiniões a respeito desse assunto. A primeira opinião é que de fato Jefté, ele assim cumpriu. E ele cumpriu, os que dizem que ele cumpriu literalmente esse voto, porque de fato o voto em Israel era considerado algo muito sério. Alguns trazem, por exemplo, quando Josué faz um voto com os gibeonitas, sem consultar Deus, e aí ele descobre depois que esses gibeonitas estão, na verdade, mentindo, mas ele permanece com o voto e ele não volta atrás, mesmo Deus não aprovando, mesmo não sendo vontade de Deus, ele permanece com o voto, pois o voto em Israel não era obrigatório, mas se fosse feito teria que ser cumprido à risca, E aí, para afirmar, os que assim acreditam, para afirmar essa opinião, eles ainda pegam o verso de número 39 do capítulo 11 de Juízes, que diz assim: Sucedeu que ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, a filha de Jefté, porque na verdade, o verso 38 vai dizer aqui, eu gostaria de ler também o 38 para a gente ver se compreende um pouquinho melhor, pelo menos a opinião daqueles que assim acreditam. E disse ele: Vai, e deixou aí por 2 meses a filha de Jefté. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim dos 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. Então aqueles que assim acreditam pegam até essa parte do versículo para mostrar que ele de fato cumpriu. Agora, esses que assim acreditam não afirmam, isso é bom a gente entender, não afirmam que Deus ele aceitou aquele sacrifício. Aceitou, no caso, a filha de Jefté. Entre Jefté ter oferecido e Deus ter aceitado, aqui há de fato um abismo nessa questão. Então aqueles que afirmam que Jefté ofereceu, não afirmam que Deus aceitou esse sacrifício. Então isso a gente precisa deixar bem claro, porque Deus ele proíbe o sacrifício humano. Lá em Levítico capítulo 20, por exemplo, verso 1 ao verso 5, verso 7, lá vai estar escrito que Deus ele ordena e ele condena que não seja oferecido as crianças, por exemplo, num ritual pagão que havia ao deus Moloque, onde era uma estrutura de metal ardente, posto em fogo, em chamas, e eram lançados criancinhas lá dentro dessa estrutura, criancinhas, bebês mesmo, eram lançados lá vivos, e eles faziam assim esse sacrifício a Moloque. Daí até uma curiosidade, vem a palavra moleque, onde nós nos referimos às crianças pequenas. Então Deus ele reprova veementemente essa prática. Então aqueles que afirmam que Jefté assim cumpriu literalmente pelo verso 39, a parte A aqui, não afirmam que Deus aceitou. Então a gente precisa entender essa questão. Ainda que isso de fato tenha acontecido, ou seja, Jefté tenha oferecido literalmente a sua filha em holocausto mesmo, Deus não aceita esse tipo de sacrifício. Porém, há aqueles que dizem que Jefté ele não cumpre esse voto literalmente, ou seja, ele não oferece a sua filha em holocausto, e o mesmo verso 39 é pego para afirmar isso. E esses que assim dizem que ele não ofereceu literalmente em holocausto, leem o mesmo texto, só que eles vão um pouco mais adiante, porque o texto continua, mas vou ler desde o começo de novo, 39. Sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu varão,
E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar ou celebrar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias do ano. Então aqueles que afirmam que ele não cumpriu literalmente, ou seja, não ofereceu a sua filha como um holocausto, né, imolou a sua filha, aqui dizem que Jefté, ele pega a sua filha e a consagra ao serviço do templo como uma virgem. A semelhança que vai aparecer, por exemplo, no Novo Testamento, né, uma virgem que ela é dedicada ao serviço do templo. Então, há essas duas vertentes. Aqueles que acreditam que Jefté de fato sacrificou, né? E mesmo levando em conta que Jefté estava influenciado pelas nações pagãs daquele tempo, não havia rei em Israel, cada um fazia bem o que parecia bem aos seus olhos, né? Então aí há outros mais argumentos. Eu só estou aqui dando um resumo e essas duas possibilidades, mas lembrando que ainda que ele assim tenha feito, Deus não aprovou essa atitude. E aqueles que acreditam que o Jefté consagra a sua filha ao serviço do templo, né? Como uma virgem, e aí ela vai lamentar a sua virgindade. Então fica aí as duas opiniões, as duas possíveis, né? Possíveis, lembrando que isso aqui não é claro, nenhuma das duas afirmativas. Há essas possibilidades, mas aí de repente você quer adotar uma posição, então escolha aí a sua melhor. Mas aqui há duas possibilidades de explicações, duas vertentes aí do mesmo texto. Lembrando que há textos de fato não tão fáceis, né, nas Escrituras Sagradas. E aí é bom que a gente sempre possa ter o equilíbrio das coisas, para que possamos, apesar de tudo, né, de talvez não tão claro entendimento das Escrituras Sagradas em alguns pontos que eles não são tão assim explícitos, né, a sua explicação, a sua clareza, mas que a gente sempre tente extrair e aplicar na nossa vida uma lição, um princípio, um valor bíblico, né? Isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem ao ler a Bíblia, aplicar na nossa vida, tomar aquilo como exemplo, se for um exemplo mal, não praticar, se for um bom, seguir. Mas aí que você fique aí com esse breve resumo sobre essa passagem bíblica. Deus abençoe a todos e continue assim, estudando a palavra, indagando, refletindo, pensando, e assim a gente vai chegar numa compreensão melhor bíblica. Deus abençoe a todos, fiquem na paz.